É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar. Por quê? Porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Foi eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Foi eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. Portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Foi eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Foi eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Agora eu quero que a igreja declare que as portas vão se abrir, amém? Portas vão se abrir, tempestade. Pra terminar, as portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Foi eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eita, eu estava com saudade dos irmãos, de ouvir a voz, né, dos meus irmãos, de congregar, de estar na casa do Senhor. Como a pastora já disse, os irmãos aqui, alguns perceberam a minha ausência. Até ele brincou ali, a visitante. Né, esse pastor, olha, ele gosta de, quando eu venho, né, aqui trazer a palavra do Senhor, ele fica ali me cutucando, viu, irmãos? Ele fica ali, ei, pregadora,
Ô, irmãos, não, eu só vim trazer o recado de Deus, amém? Eu estive viajando, como a pastora já disse, mas não estava a passeio, viu, irmãos? Estava fazendo a obra do Senhor, o ide do Senhor, né? E o Senhor tem feito coisas lindas e maravilhosas, que eu vou contar um pouquinho, rapidinho, porque eu preciso entregar o recado de Deus. Amém, queridos? Você que já está em pé aí, pega a sua Bíblia e abra ela comigo no livro de Salmos, em Salmos 32. Você já vai ali glorificando o nome do Senhor. Eu acho tão tremendo esse meu Deus. Eu amo esse meu Deus, porque Ele faz coisas lindas. Ele já fez coisa tremenda neste lugar, nesta noite. Usando ali a pastora para dizer que Deus estava dando livramento de morte. E realmente estava. Aquele moço que veio aqui, pastora, um espírito de morte terrível naquele moço que você orou aqui. Deus te dá o livramento nessa noite, viu, moço? Em nome de Jesus. O que Deus fez por você nesta noite foi tremendo aqui, viu? Foi grande o que Deus fez. Deus está dando livramento, irmãos, de infarto nesta noite aqui. Porque enquanto eu estava aqui, aleluia, o Senhor estava trabalhando naquela glória que estava neste lugar. O Senhor já estava ali fazendo milagre. Oh, aleluia. O nosso Deus é tremendo. Ele nunca reúne o seu povo em vão, queridos. Não. Ele nunca reúne o seu povo em vão. É porque coisas grandes Ele fez nesta noite ainda. Vai fazer mais, amém? Porque a palavra do Senhor é tremenda. Vamos ler então 32, Salmo 32, só o versículo 8. Diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eita, coisa tremenda. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então pode se sentar, irmão, glorificando. Não deixe de adorar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus muito tremendo. O nosso Deus é um Deus de maravilha. Ele opera grandemente em nosso favor, queridos. Eu fiquei esses dias todos, 15 dias aproximadamente, e eu não pude, irmãos, nem um dia ir para a casa do Senhor. Não pude e sentia muita falta, queridos, de estar ouvindo a palavra de Deus. Mas eu fui com um propósito. Quem conhece aqui o presbítero Paulo? Levante a sua mão. Presbítero da nossa igreja, que algum tempo atrás ele sofreu um acidente. Dezembro, se eu não me falha a memória, 17 de dezembro, ele sofreu um acidente. E foi uma prova muito grande para ele, fez várias cirurgias e veio embora. Só que quando ele tinha um retorno para fazer, ele começou a passar mal uma semana antes. Começou a sentir dores de cabeça, mal-estar. E então ele voltou, antes do dia do retorno. O retorno dele seria numa segunda-feira, ele foi numa quarta antes. E quando ele chegou lá, ele passou por alguns exames. E novamente ele precisou passar por cirurgias. Ele já fez até agora, em nome de Jesus, que seja essas e nenhuma mais. Ele já fez 8 cirurgias na cabeça. E eu aqui orando, irmãos, e pedindo ao Senhor, porque eu não faço nada, querido, se Deus não me mandar. Se Deus não mandar, eu não vou. Agora, se Deus mandar ir, eu vou. De camelo, de ônibus, não sei. O Senhor é quem sabe. E passamos uma semana aproximadamente orando no monte. E eu apresentando ao Senhor. E uma coisa, eu tinha muita preocupação e eu não queria. Eu falava: Deus, se tu me mandares ir, eu vou. Mas, Senhor, prepara. Irmãos, eu não queria ir de ônibus. Eu tinha uma preocupação muito grande de ônibus, porque você nunca sabe quem está sentado ao seu lado. E é uma viagem longa e você nunca sabe. E eu comecei a falar com Deus a respeito dessa viagem. Mas até então, eles falavam que ele estava bem. E depois eu não tive mais notícias. Estava bem. E quando foi, Deus bradou e fez tudo para que eu pudesse ir.
Quando eu liguei que eu estava indo, a minha sobrinha disse assim: tia, não se assuste quando você chega aqui. Falei: por quê? Ela disse: ele não está como você viu. Falei: como assim? Ele está muito debilitado. Falei: peraí, mas por que vocês estão escondendo? Por que vocês não falaram? Por que vocês não falaram que ele não estava bem? Não, ele está bem. Eu só estou te avisando para você não se assustar. Enfim, cheguei lá, eles me pegaram no aeroporto, já me levaram direto para o hospital. Quando eu entrei no quarto, que eu vi o presbítero Paulo na cama, eu não reconheci. Eu me assustei, eu me choquei. E eu não podia deixar que ninguém percebesse que eu fiquei chocada. Ele não estava nada bem. Comecei a orar, eu fiquei um pouco ali, ele me reconheceu. Eu cumprimentei, disse: a paz do Senhor. Ele me respondeu, me reconheceu. E eu fui fazendo uma oração por ele. Porque dali uns minutos, eles já estavam preparando ele para uma nova cirurgia. Eu não sabia que ele ia passar por aquela cirurgia naquele dia. Mas Deus é tão maravilhoso e tão tremendo, que eu cheguei lá um pouquinho antes dele ir para essa cirurgia. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, pastor, para orar, que eu comecei a orar, a cabeça dele estralava por dentro. Dava uns estralos feios. Eu comecei a repreender. Enfim, orei, fiz o que tinha que fazer e levaram ele e eu fui para casa. Irmãos, a partir daquele dia, eu não consegui me comunicar nem com a minha família, nem com os pastores. Não é porque não queria, pastor. Meu telefone, irmãos, a conta paga, tenho dois chips. Nenhum funcionava. Eles diziam, eu ligava, eles falavam: o seu saldo é insuficiente. Irmão, com a conta, estava paga, as duas. Eu passei todos esses dias. E olha como é ruim a gente não saber as coisas. Você pode até rir de mim, mas eu não sabia fazer uma ligação a cobrar. Nunca fiz. Não sabia como era. E não dava tempo, era muito corrido. Enfim, o menino foi, fez a cirurgia, saiu. Correu tudo bem com o procedimento. Irmãos, e aí começou a luta. A gente trocava de 2 em 2, 24 horas, 12 horas. Quem ficava no hospital, 2 ficavam no hospital e 2 ia para casa. Mas aí tem a bebezinha. Então quem ia para casa não dormia. Tinha que cuidar do bebê. Uma luta travada contra o adversário. Mas graças a Deus que tinha uma igreja aqui que orava pela minha vida. Eu sabia que tinha um povo clamando, porque o povo de Deus, aleluia, é unido e ora e jejua e busca. Aqueles que ficam, oram por aqueles que vai. E aqueles que vão, o Senhor vai na frente quando Ele manda. Queridos, e lá o Senhor começou a fazer milagre. Deus começou a fazer milagres. Me levou na UTI. Eu não sou muito de ir ao hospital, porque eu tenho a minha ferramenta que Deus me deu é cheiro e audição. E sinto. Deus me faz sentir o que o outro está sentindo. Então para mim é bastante difícil quando eu vou a um hospital, porque tem dores em todos os lugares do corpo, então é complicado para mim. Mas eu fui, Deus mandou, eu fui. Lá um senhor tinha sofrido um derrame, desenganado pelo médico. Eu cheguei e orei rapidamente. Minha oração não durou 5 minutos. Sabe por quê? Não é pelo muito falar que Deus faz os milagres. E ali eu orei e saí. Quando eu voltei para o quarto, a mulher falou para mim: nossa, mas você já orou? Eu falei: sim. Mas tão rápido? Sim. Irmãos, e dia após dia vinha notícias: olha, o homem acordou, o homem está sentando,
O homem está comendo. O homem vai para casa, vai receber alta. O homem vai voltar a andar. Oh, aleluia! Tremendo esse nosso Deus. E o Paulo estava lá. E a luta, irmão, travada. Ele ficou 2 dias, aproximadamente. 2 ou 3 dias, mudou. Ele ficou mudo. Não saía som algum da sua boca. Ele não comia, não mastigava. Os braços enrijeceram. O braço dele enrijeceu assim, as pernas. Irmãos, e oração. E guerra. Quando foi uma noite, eu estava ali. Falei para a mãe dele, essa noite é nossa, vamos ficar. Guerra, ninguém conseguia dormir, irmão. Ninguém cochilava, porque tinha que ficar o tempo todo olhando para ele, porque ele estava com catéter, eu acho que é que fala, que vai até o coração. Então o médico disse, não pode se mover. Se mexer esse negócio dentro dele, ele morre. A noite toda, em guerra. E teve uma noite, eu vou bem rápido, irmãos, porque eu tenho que entregar a mensagem de Deus. Quando foi nessa noite, eu senti o poder de Deus. Sabe quando você sente o poder de Deus, como estava nessa noite, nesse lugar, e como está nesse lugar? O poder de Deus era tão grande ali naquele quarto. E o inimigo nos afrontando de forma terrível. Eu senti o poder de Deus, falei, Deus, eu creio que nesta noite o Senhor pode enviar do céu uma junta médica aqui. Porque o médico não sabia o que tinha acontecido, não sabia. Tinha feito de tudo, os procedimentos, estava tudo... O cérebro dele, tudo certo. A medicação certa. Por que ele estava reagindo daquela forma? Eles não entendiam. E eu clamei ao Senhor ali, junto com a mãe dele. E eu tinha tanta certeza do milagre naquela noite, irmãos, que eu falei, eu só saio daqui a hora que eu ver esse milagre. Esse menino voltar a falar. Eu só saio deste lugar quando esse menino voltar a falar e engolir, porque ele já não engolia mais nada. E eu tinha tanta certeza daquele milagre. Irmãos, e foi amanhecendo o dia, e já deu 10 horas, 11 horas, e nada do milagre. Meio-dia, o povo já tinha chegado lá para me levar, para trocar de turno. Disse, não, missionária, você tem que ir. Falei, não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Ele disse, não, mas a senhora tem que ir. A senhora não pode ficar aqui, porque a gente tem que trocar. Porque nada dá. Eu falei, Deus, tá bom. Eu vou embora, Senhor. Mas saí dali tão decepcionada. Eu falei, meu Deus, eu tinha tanta certeza do milagre. O que aconteceu? Por que o milagre não aconteceu? Quando eu cheguei em casa, 3:30, mais ou menos 4 horas, recebemos uma mensagem. O irmão dele disse assim, para a mãe dele, mãe, você não vai acreditar o que aconteceu aqui. Realmente os anjos do Senhor visitaram Paulo nesta noite. Eu disse para ela, diga para ele que você acredita sim, que eu acredito sim, o que foi que aconteceu. Ele disse, o Paulo voltou a falar. O Paulo voltou a comer. Tiraram uma foto dele, ele mordendo uma pera. Ele voltou a mastigar, ele voltou a falar. Eu glorifiquei muito ao meu Deus, pelo milagre que Deus fez naquela noite. O Senhor só estava me provando a minha fé. Confesso que eu saí desanimada. E não aconteceu nada, Senhor. Mas quer saber de uma coisa, igreja? Tudo é no tempo de Deus. Ele nos prova. Ele prova a nossa fé, para ver se nós vamos murmurar. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, essa semana que vem agora, provavelmente ele já vai estar voltando. Ele voltou a andar. Eu mandei um vídeo para as irmãs, e a pastora ficou chocada com o vídeo. Algumas pessoas ficaram chocadas. Mas se vocês vissem a situação que ele estava e o que Deus fez, milagre, milagre de Deus.
O nosso Deus é tão grande, tão tremendo. E nessa noite Deus tem milagre para a sua vida também. É noite de milagre para a sua vida. Aleluias. E vocês vão ver. Essa semana, em nome de Jesus, ele já vai estar voltando. Vai continuar o tratamento. Provavelmente em Curitiba. Não sei. O pai dele que está cuidando, né, dessas coisas. Mas o fato é que Deus é grande. E a palavra que nós lemos nessa noite, ele diz assim que instruir-te-ei, ele te dá instruções. Ele nos dá instruções. E ele faz o que mais? Ele nos ensina. E ele diz aqui ainda: e eu guiar-te-ei com os meus olhos. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu não sabia que era eu que ia ministrar. Até dei um susto no meu esposo. Falei: você não me avisou, agora você que vai pregar então no meu lugar. Mas irmãos, eu disse algo para Deus há muito tempo atrás: aonde me mandar isso, o Senhor for na frente, eu vou. Todas as vezes que o Senhor mandar eu ministrar a tua palavra, não sou pregador, irmãos, mas eu vou levar o recado do Senhor. Não vou fugir, Senhor. E aqui eu estou. E comecei ali a buscar a palavra de Deus. O que o Senhor quer falar com o seu povo, Deus? E o Senhor me levou lá para o livro de Números 9. E eu comecei ali a buscar a palavra de Deus. Eu disse: Deus, então quando eu chegar lá, eu quero aleluia, um sinal do Senhor, de que tu estás ali naquele lugar, de que o Senhor quer falar com o teu povo através desta palavra. E enquanto os louvores estavam aqui, aquela glória tão grande nesse lugar, o Senhor confirmou: filha, tem pessoas neste lugar que pensam que estão debaixo da glória de Deus, mas não estão. E o Senhor me leva a essa palavra no livro de Números 9:15, aonde o Senhor fala de uma nuvem de glória que guiava o povo de Israel. Quando Moisés sai do Sinai rumo à terra prometida, o Senhor coloca uma nuvem em cima do tabernáculo. E essa nuvem, de dia, ela fazia sombra, e de noite ela era como fogo. Aleluia. Ela era proteção. Essa nuvem era proteção para o povo de Israel, para eles caminharem. De dia, o Senhor protegia eles do sol escaldante do deserto, e à noite, do frio terrível que fazia, o Senhor os guardava. E tinha algo tão interessante aqui. Esta nuvem, ela era direção, ela era proteção, porque quando essa nuvem se movia, o povo caminhava. Se a nuvem parasse, eles paravam. Ora, por um dia, uma semana, um ano, o tempo que fosse determinado por Deus, aquela nuvem ficava parada. E quando a nuvem parava, o povo não se movia, ficava ali esperando a direção de Deus. A nuvem se movia, então o povo também caminhava. Por isso eu disse para vocês, por isso eu digo, por isso Deus falou comigo e fala com você. Deus quer ser a tua direção. Deus quer que eu e você sejamos totalmente dependentes do Senhor em tudo. Se Ele manda ir, eu vou. Se Ele manda eu ficar, eu fico. O Senhor quer
que sejamos totalmente dependentes dele em tudo. Sabe o que é em tudo? Esse povo não caminhava, eles ficavam parados esperando a ordem de Deus. Sabe o que acontece com muitos de nós? Oramos um dia, 2 dias, Deus não respondeu. Eu vou fazer por minha conta mesmo. E vai lá e dá tudo errado, porque não esperou a direção de Deus, não esperou a resposta de Deus. Deus quer que você dependa dele. Se você vai trocar o carro, se você vai comprar uma casa, se você vai abrir uma empresa, se você vai iniciar um relacionamento, converse com Deus, espere em Deus. Ele te dará a direção. Ele dirá para você quando você deve ir e quando você deve ficar. Porque quando você toma a decisão errada, você vai pagar o preço. E muitas pessoas ainda culpam a Deus. Ué, Deus ficou calado, eu fui fazer. E como é que eu sei que Deus está respondendo? Como é que eu sei que Deus está dizendo para eu ir ou para eu ficar? Deus começa a dar sinais. Deus começa a dar sinais. Se é para você fazer ou não. Quando Deus começa a colocar, às vezes, irmão, nós falamos tudo é diabo. Tudo é demônio. Começa o impedimento. Mas é o demônio. Foi o diabo que se levantou, é ele. Irmão, pode não ser. Pode ser Deus te dando sinais que não é para você fazer o que você quer fazer. Ore. Se for demônio, em nome de Jesus, você vai cair por terra. Mas se for o Senhor, Deus, eu quero te obedecer. Se for demônio, Deus vai jogar por terra as muralhas, porque não tem muralha que possa ficar diante de um homem e de uma mulher cheio do poder de Deus. As muralhas têm que cair por terra. Aleluia. Deus quer que sejamos dependentes dele. A nossa passagem aqui na terra é como a passagem daquele povo no deserto. O Senhor quer dar direção para nós. O Senhor não quer ver eu e você sofrendo. O Senhor, Ele quer ser a nossa direção. Ele quer, Ele ainda hoje é, aleluia, aquela nuvem de glória que estava com aquele povo, ainda hoje está conosco, porque nesta noite nós já provamos um pouquinho, aleluia, da presença dEle neste lugar, porque aqueles que estavam ligados puderam sentir a presença de Deus, essa presença gostosa do Espírito Santo, que nos enche, que nos dá alegria, nos dá vontade de chorar, nos dá vontade de correr, de gritar, de rodar, aleluia. Essa presença de Deus que está neste lugar. Muitas pessoas pensam que estão debaixo dessa proteção, mas não estão. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, sabe o que vai acontecer? No Salmo 91, primeiro diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o quê? Descansará. Oh, aleluia! Vai acontecer isso comigo e com você, quando obedecermos a palavra do Senhor. Quando estivermos na direção de Deus, deixando Deus fazer a vontade dEle na minha e na tua vida. Porque se nós fizermos como Paulo diz: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, verdadeiramente, as minhas vontades já não prevalecem, e sim a vontade de Deus. É por isso que Deus trabalha forte na vida de algumas pessoas, porque não quer obedecer.
E ainda pergunta: ai, mas o que é que eu estou fazendo de errado? Por que é que Deus está me castigando? Não, não é que Deus está te castigando. Foi você que tomou decisões erradas. Foi você que tomou o caminho errado. Não esperou a direção de Deus. Se você estiver debaixo da sombra do Onipotente, você descansará. Olha que coisa tremenda, aleluias. Deus tem nesta noite para você direção. Se você estava orando, pedindo uma resposta de Deus, você quer uma resposta do Senhor, mas parece que Ele está calado, Ele não te responde. Será que Ele está calado ou Ele está respondendo, aleluia, contra a tua vontade? Se o Senhor está dizendo para você que não, obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor e tudo vai dar certo na sua vida. Aleluias. João 8 também diz, no 12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles que têm Jesus não andam nas trevas, ele anda na luz. E a luz de Jesus só está na vida daqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que não se contaminam, aqueles que não pecam contra o Senhor, ou se pecam, tem a humildade de dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor, de se consertar. Mas o que acontece é que muitos, aleluia, esconde o pecado debaixo do tapete e acha que ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Está debaixo do tapete. Deus está vendo. O homem pode não ver, mas o Todo-Poderoso está te vendo. Sabe por quê? Ali no Salmo 32, onde nós lemos, ele disse que os olhos dele estariam conosco no nosso caminho. Aleluia. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Obedeça a Deus. Não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Aleluia. Tem muitas pessoas que querem fazer aquilo que é para o outro fazer. Deus mandou aquele, não mandou você. Deus mandou o outro, não mandou eu. Aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida não vai fazer com você, não vai dar certo. E aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida não vai ser através da minha. Ainda que eu queira, não vai dar certo. Porque é para você. O escolhido foi você. Como eu ouvi nesta noite Deus falando com aquele moço através da vida da pastora, escolhido para pregar a palavra de Deus. Não adianta ele querer ser levita. Deus falou que é para ele pregar. Ah, mas cantar é muito mais bonito. Mas Deus escolheu você para pregar. Deus escolheu o outro para louvar. Sabe por quê que tem muita peleja no meio do povo de Deus? Por causa disso. Sempre acha que o do outro é melhor, ele aparece mais. Eu não quero ficar intercedendo. Ninguém me vê quando eu dobro meu joelho dentro do meu quarto. Ninguém está me vendo. Não importa que o homem não esteja te vendo. Aquele, aleluia, que tem todo o poder no céu e na terra, está te vendo. E ele vai te recompensar. Oh, aleluia. Aquele que tem a luz, que é Jesus. Irmão, treva e luz não andam juntos. Ou um ou outro. Não adianta, queridos.
Deus quer fazer milagre nessa noite. Mas o primeiro milagre que Deus quer fazer é que você faça uma análise de você mesmo. Faça uma análise de você mesmo. Deus pode, o Espírito Santo de Deus, ele pode entrar na sua casa. E a sua casa que eu estou falando não é a sua casa material, não. É o templo e morada do Espírito Santo, que é eu e você. Será que o Espírito Santo de Deus, que é tão limpo, tão lindo, tão maravilhoso, ele pode, aleluia, habitar dentro de você? Quer milagre? Tem que ter obediência. Esse povo, eles obedeciam a voz do Senhor. Eles obedeciam a ordem de Deus. Só caminhe quando eu mandar. Quando eu mandar parar, vocês param. Será que nós temos obedecido ao Senhor? Eu já ouvi nessa noite, Jesus está voltando. Ele vem buscar uma igreja santa. Não adianta acharmos que vamos morar naquela cidade linda, santa, com as vestes contaminadas. Deus quer santidade. Deus quer santidade. A nuvem de glória, a sombra do onipotente. Você pode descansar quando você obedece, recebe a instrução de Deus. Ele vai te dar as coordenadas, Ele vai mostrar o caminho certo, Ele vai te ensinar. A palavra de Deus está dizendo, Ele vai te ensinar como é que você pode tomar posse da bênção, da vitória. Porque enquanto eu estava aquela guerra, lá naquele lugar, eu só pedia uma coisa para Deus: Deus, fecha a minha boca, eu tenho que ficar calada dentro deste lugar, eu tenho que ouvir a tua voz. E a luta era tão grande, e quando eu contava isso para a pastora, eu acho tão tremendo esse meu Deus. É por isso que eu adoro esse meu Deus. Sabe o que ela disse? Ela disse: eu orava a Deus que Deus deixasse você muda dentro daquela casa. Oh meu Deus! E assim o Senhor fez. Tempo de falar e tempo de calar. Eu não podia. Eu estava ali, num campo de batalha. E quando a gente está num campo de batalha, precisamos estar ligado no alto, porque é de lá que vem as coordenadas. É de lá que vem. É o Senhor que dá as coordenadas. Ele diz: vai por aqui, agora fala isso, se cala, sai deste lugar. Muitas vezes eu escutava uma coisa, eu tinha que sair correndo. Eu ia lá para fora e ficava: meu Deus, me ajuda, me dá uma palavra. Porque um povo, irmão, vendo aquela situação, ficava desesperada. E às vezes eu tinha que dar uma sacudida. Ei, peraí, cadê a confiança? Para com isso. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Profetiza a vida. E eu precisava estar ligada no Senhor. A batalha foi tão grande, queridos. Quando eu cheguei aqui, que eu relaxei, foi que eu senti na minha carne. Eu tive febre. Eu tive retaliações, sim. Mas meu Deus é maior. Porque quando Ele está na frente, Ele garante a vitória. Oh, ninguém é maior do que o nosso Deus. Você serve um Deus grande, tremendo e poderoso. E nesta noite Ele quer ter com você um concerto. Ele quer ter com você, aleluia, uma intimidade. Ele quer dizer para você: ei, eu te guardo em todos os teus caminhos com os meus olhos. Olha só, os olhos do Senhor guardando, guiando os nossos passos. Isso é muito tremendo. Olha para mim e para você, quem somos nós? Pecadores. E um Deus tão grande, tão maravilhoso, cuida de mim e de você.
Ele tem vitória para a minha família e para a tua família. Mas nós precisamos, como bom soldado. Eu não sei na tua casa se todos servem ao Senhor ou se é só você. Então seja um soldado valente nesta noite. Faça dentro da tua casa aquilo que Deus está dizendo, que Deus está falando conosco. Tem hora de falar e hora de calar. Tem mulher que é insensata. Tem mulher que é insensata. Ela não sabe a hora de calar. Ela só quer falar. E perde a bênção. O esposo está bem próximo de vir para a casa do Senhor. Mas aí, abre a boca demais e perde a bênção. Se liga no Senhor. Ele vai te dar as coordenadas. Ele vai te dar estratégia para você vencer o adversário dentro da sua casa. E toda a tua família vai servir ao Senhor. Porque hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se você quer também, aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Jesus, aqui está o meu esposo. Eu era tão insensata, queridos, mas eu aprendi. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Porque onde eu aceitei Jesus só falava da mulher sábia. Eu não aguentava mais ir para a igreja para ouvir da mulher sábia. Mas esse pastor é machista. Por que não fala dos homens também? Só fala das mulheres. Eu não entendia que a mulher sábia, ela edifica realmente a sua casa, e a tola destrói. E eu comecei a aprender e fechar a boca. Certo dia eu estava pronta para ir para a igreja. Eu vi ele se arrumando. E era uma delicadeza só. Muita gente veio me dizer que ele estava, que deu um glória muito forte na quarta quando eu estava chegando. Né, Manu? Você ouviu, né, Manu? Irmãos, e ele estava ali se arrumando e eu perguntei: você vai sair? Vai para onde? Bem educadinho. Ele me deu uma resposta: vou com você, não posso? Pode. Em outros tempos, eu já ia soltar um monte de palavrão e ia perder a bênção. E aquele dia ele foi, todo desconfiado. Chegou lá, Deus começou a falar da vida dele. Falei: já entreguei, olha aí, ó, já vieram falar da minha vida. Mas Deus sabia. Deus sabe como trabalhar. E como Deus sabia que ele pensava assim, Deus deu o nome do irmão dele primogênito. Falou o nome e falou que era alcoólatra. Era como ele. E aí ele disse: como que esse pastor ia saber o nome do meu irmão e tudo? Deus começou a trabalhar naquela noite. E eu, boca fechada. Mulheres, homens que estão neste lugar, que você está servindo o Senhor sozinho. Seu marido, sua esposa não quer vir para a casa do Senhor. Dá uma analisada. Como é o comportamento dentro da sua casa? Como são as respostas que você tem dado para o seu companheiro, a sua companheira? Porque Deus quer te dar vitória. Essa nuvem de glória quer invadir o seu lar, o seu ser, e transformar tudo dentro da tua casa. Porque a palavra de Deus, Ele disse: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E tu serás mais do que vencedor. Aleluia.